Meus irmãos, vamos dar continuidade, ao ensinamento da doutrina dos anjos. E nesta feita nós iremos continuar como o ministério dos anjos. Então, os anjos ele tem seu ministério, ele tem seu ofício, ele tem o seu trabalho e ele apareceu de várias formas para executar algumas tarefas que Deus designara. Então, vamos lá. Então, no ponto 19, nós vemos aí que os anjos do Senhor, que são poderosos, eles estarão ao lado de Cristo na sua vinda. Então, se você ler aí 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e versículo de número 7, diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. E vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os seus anjos de poder, como, versículo 8, labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os anjos do Senhor, ele vai estar ao lado de Cristo na sua vinda. Ponto 20. Eles vêm com Cristo para governar. Como eu já li esse versículo para os irmãos. Então, esse versículo aí, nós já falamos no slide passado. Agora, eles trabalham segundo a sua especialidade. Então, existe o anjo, que ele tem poder sobre o fogo. Então, observe só. Apocalipse, capítulo 14, versículo 18. Que diz assim, e saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo, lançai a tua foice aguda, e vide-me os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Então, anjos que têm poder sobre o fogo. Anjos das águas. Então, anjos das águas. Capítulo 16, versículo 5. E viu o anjo das águas, que dizia, justo és, Senhor, que és e que era, e santo és, porque julgaste essas coisas. Também o anjo do livramento, vamos chamar anjo do livramento, aquele anjo ali que apareceu ali na fornalha, que deu livramento a Daniel, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Também o anjo da justiça, que vem o que faz convosco. Então, ele aparece com a sua especialidade. Então, se você ler esses versículos aí, você vai perceber que o anjo do Senhor, cada um tem a sua tarefa, cada um tem o seu ofício, cada um tem a sua especialidade, Agora nós vemos que existe o anjo que nós podemos chamar de anjo pessoal. Aqui vai ser Salmo 34, e o versículo 7. Diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que eu teme. Então, Salmo 34, versículo 7, que diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu teme e os livra. Anjo do exército. Então, se você ler aí aquele episódio, ali em Êxodo 14, 17, então o anjo do Senhor estava ali protegendo, guardando, o povo de Israel. Interessante que os anjos do Senhor estavam desmantelando os carros de Faraó. Então, esse do capítulo 14, versículo 19, diz assim, e o anjo do Senhor que ia adiante do exército de Israel se retirou-se atrás, também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se foi atrás dele. Também aparece aí o anjo de linho. Esse anjo de linho aí é mais uma teofania.
é mais uma teofania de Cristo Jesus, que Ezequiel contempla no capítulo 1, também no capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 10 também. Esse anjo do linho fino, ele aparece aí. Anjos também abre as portas. Então, naquele episódio ali, que Pedro está preso e aparece um anjo do Senhor ali naquela prisão e liberta Pedro da cadeia. Então, vamos ler Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 19 e o versículo de número 20. Atos capítulo 5, 19, diz assim: mais de meia-noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Também, se você observar no capítulo 12 também, de Atos dos Apóstolos, também aparece o anjo do Senhor para levar a Pedro. Então, Atos 12, 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Anjo destruidor. Então, esse anjo aí, se você ler aí 2 Reis 19:35, foi aquele anjo que derrotou 185.000 soldados assírios. Então, nós chamamos ele do anjo destruidor. Também, esse anjo aí pode ser também reconhecido também lá em Êxodo, naquele episódio ali das 10 pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos. Então, a casa que não tivesse a marca do sangue do cordeiro, ia passar o anjo do Senhor, iria destruir o primogênito. E por fim aí, nós temos agora aí o anjo do altar, né? Que nós vamos chamar de serafim. Então, em Apocalipse 16:7, aparece o anjo ali que fica no altar, misturando incenso. Vamos ler aqui esse versículo de Apocalipse 16 e o versículo de número 7. Também Apocalipse 16:7 diz assim: E ouvi outro no altar que dizia: na verdade, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus caminhos. Então, se você observar aqui, o contexto aqui, ele vê um anjo que derramou uma taça no mar, ele vê o anjo sobre a flor das águas, outro anjo das águas, e por fim ele vê um anjo no altar. Alguns dizem que esse anjo aí, ele é um serafim. Então, eu acredito que seja um serafim que está ali no altar. Meus irmãos, eu queria trazer aqui um detalhe a respeito dos anjos do Senhor na questão da sua autoridade. Então, observe só. Observe que Deus, ele, por sua bondade, ele pega um querubim e ele unge. Então, dá para se entender que, às vezes, os anjos de Deus diferem uns dos outros. Existe anjo mais forte que o outro. Então, por exemplo, um serafim que Isaías viu, ali ele tinha 6 asas, né? Com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, com 2 voava. Mas observe só. Observe que dá para se entender, já que alguns teólogos acreditam que alguns anjos, lá em Apocalipse, lá em 16:7, é um serafim, então possa existir serafim diferente do outro. A Bíblia não fala, mas dá para entender. Assim como Lúcifer, que hoje é o diabo, ele era um querubim, e o querubim aparecia lá com 4 faces, 4 asas. Então, nós não acreditamos que o anjo decaído ele tinha essa aparência de 4 asas, 4 rostos, né? Como mostra ali em Ezequiel. Então, possa existir essa diferença. Só uma colocação aqui para os irmãos entenderem esse detalhe. Ponto 22. A alegria é a força dele. Não gosta quando estão fracos.
fisicamente e psicologicamente. Então, a nossa alegria, irmãos, alegra também os anjos. Os anjos, eles não gostam que nós fomos fracos. Então, um dos anjos ali tocou em Daniel, quando Daniel estava psicologicamente e fisicamente fraco. Então, se você observar, no capítulo 10 ali, aparece o anjo do Senhor, aquele que foi Gabriel, que apareceu a Daniel, e com o toque ali do anjo, ele se fortaleceu. São testemunhas de pacto. Eu vou ler esse versículo de Daniel, porque já que eu falei que o anjo do Senhor tocou em Daniel e foi se fortalecido, então é bom ler esse versículo para não dar margem a heresias. Nós estamos aqui, irmãos, aprendendo também com os irmãos, né? Ensinando e aprendendo. Então, Daniel capítulo 10, versículo de número 10, aí você lê esse contexto. Então, se você ler do versículo de número 4 em diante, você vai ver que a aparência desse anjo aí é uma aparência extraordinária. Ele tem o corpo como de turquesa, roxo como relâmpago, olho como tocha de fogo. Daniel, quando tem aquela visão, cai por terra, faltou força nele. Agora, versículo de número 10. E eis que uma mão me tocou e fez que me mover sobre meu joelho e sobre as palmas das minhas mãos. Então ele disse: Daniel, homem muito desejado. Então, esse anjo aí, né, tu leva aqui que foi Gabriel que apareceu a Daniel aqui no capítulo 10 e tocou nele e estabeleceu sua força. Os anjos também, eles são testemunho de pacto de qualquer espécie com a glória de Deus. Então, se você ler esse versículo aí, você vai perceber que os anjos de Deus, eles servem de testemunho de pacto no que diz respeito à glória de Deus. São adoradores de Deus por natureza. Então, os anjos, eles foram criados para adorar. Então, em Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 6, vai nos dar essa convicção. Anjos são adoradores. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E quanto a outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Então, anjos são adoradores. E dentro também do ponto 25 agora, nós vemos que os anjos de Deus, né, ele teve esse ministério de transmitir a lei de Deus. Então, lá em Atos capítulo 7, versículo 53, diz assim, vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos e não guardaste. Então, os anjos do Senhor, ele também transmitiu a lei de Deus. São obedientes por natureza. Então, ele executa as obras do Senhor, a ordem do Senhor. Então, Salmo 103, versículo de número 20. 103, versículo 20, que diz assim: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magnífico em poder, que cumpre as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então, eles são obedientes e também cumprem as ordens de Deus. Mais uma vez, né? Eles obedecem à voz das palavras de Deus. Eles sabem ler o que diz os trovões, os relâmpagos, que sai da boca de Deus, com as respostas de nossas orações. Então, observe que lá em Apocalipse, é por isso que do trono de Deus sai relâmpago, trovões e vozes. Porque quando Deus ele fala nessa dimensão, né, para os seus seres angelical. Agora, também os anjos, no ponto 29, eles são anjos do juízo. Então, esses anjos aí, no capítulo 18 de Gênesis, você pode ver que apareceu ali os anjos do Senhor. Abraão fez promessa a Abraão, mas depois, dois anjos desses aí, um
3 anjos aparecem a Abraão. Um deles era o próprio Cristo pré-encarnado. E os outros 2, ele vai para Sodoma e Gomorra para destruir aquela cidade. Então, se você observar, é em Gênesis capítulo de número 18 e versículo de número 16, olha. E levantaram-se aqueles varões, ou seja, os anjos do Senhor, dentro desse contexto, dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. Então, os anjos do juízo. Então, foram os anjos de Deus que, pelo seu poder, destruiu a cidade de Sodoma e também de Gomorra. Meus irmãos, também os anjos, né, do ponto 30 e 31, nós vemos aí que os anjos eles estão ligados a acontecimentos e incidentes da natureza, que envolve os filhos de Deus. Observe que quando Jesus ele morreu, então aparece um anjo do Senhor lá no sepulcro no domingo. E observe o que foi que ele fez. Ele removeu a pedra. Olha aí o que foi que ele fez. Mateus 28, 2. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e assentou sobre ela. Então, os anjos do Senhor, ele remove pedra. Também, lá em João 5,4, e eu vou ficar com o conhecimento dos meus pais a respeito que um certo anjo descia ali e movia as águas, né? Alguns acreditam que aquilo ali era uma superstição, uma crença judaica, mas, independente ou não, a gente sabe que os anjos do Senhor, ele tem poder sobre elementos da natureza. Então, eu posso mostrar outros versículos que mostra o anjo das águas, está lá escrito em Apocalipse, o anjo do sol, né? Eles ajudam a outros anjos na luta. Então, Daniel capítulo 10, versículo 3, 21, diz que Gabriel veio trazer a mensagem para Daniel, mas ficou detido pelo príncipe da Pérsia. Então veio Miguel e ajudou Gabriel ali naquela batalha contra aquele principado ali da Pérsia. Também os anjos ajuntarão os eleitos de Deus em todos os cantos da terra. Então, esse versículo aí, irmão, de respeito àquelas pessoas que irão se converter na grande tribulação, de respeito a Israel, de respeito também aos 144 mil selados. Então, se você observar, a Mateus 24, 31 diz assim, e ele enviará os seus anjos com rigor de trombeta, com rigor de clamor de trombeta, a qual ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de um a outra extremidade do céu. Então, esses escolhidos aí, eleitos aí, são aqueles que irão se converter na grande tribulação. Meus irmãos, tem esse ponto aí, esse ponto 32 aí, né? Ele vai ser um pouco polêmico, porque algumas pessoas não acreditam, mas nossos pais na fé, eles acreditavam que a nossa língua estranha era a língua dos anjos. Então, se são línguas dos anjos, também Deus faz com que os anjos entendam. Agora, eu acredito que nós falamos um mistério com Deus, que só Deus entende, e Deus, com um propósito, muitas vezes pode fazer o seu povo falar na língua dos anjos, e os anjos entender. Então, eu acredito nessas duas possibilidades. Uma língua que só Deus a entende, que é a língua de mistério, e a língua dos anjos, para um propósito, né? Para uma finalidade. Alguns, eu não vou dizer, mas alguns acreditam que até mesmo Deus pode inspirar um servo dele, um homem de Deus, falar línguas estranhas, e ali os anjos entender e executar ali um trabalho que o próprio Deus ali designou, né? Através ali desses mistérios. Então, eu fico com essas duas possibilidades, né? Não é uma regra, mas eu acredito dessa forma. É uma crença minha. Por exemplo, os anjos também, do ponto 33, trabalham. Então, o trabalho dos anjos
é no campo da redenção. Se você observar, então tudo que os anjos fazem, obedecendo ali a ordem de Deus, é em prol da redenção. Também os anjos podem, né, trazer assim um consolo. Outro ponto polêmico aí, consolo. Então, o Consolador é o Espírito Santo. Mas se você observar ali Lucas 22 e 43, diz que aparece um anjo ali para Jesus e o conforta. Daniel diz 20, 10 e 9, aparece um anjo e restabelece a força ali de Daniel. Então, eu acredito que há uma diferença aí da consolação do Espírito Santo e a consolação do anjo. O anjo chega para confortar e o Espírito Santo chega para consolar, né? É um trabalho mais interno, mais íntimo, uma ligação mais direta com o Espírito Santo. Meus irmãos, também os anjos de Deus ajudarão no julgamento de Cristo no seu reinado. Então os anjos do Senhor vai participar também daquele processo ali, né, do julgamento de Cristo no seu reinado. De 1000 anos separando o verdadeiro e dos falsos. Ele aparece como os ceifeiros ali, que vai separar as pessoas santas dos profanos, os bode das ovelhas. Também os anjos cantam em coros celestiais. Então os anjos são organizados, eles são coristas. Então são organizados os anjos do Senhor. Se você observar aí, detalhe aí, a gente vê aí os anjos do Senhor bem organizados nos seus coros angelicais. E por fim, nós vemos agora também que os anjos do Senhor, eles andam em companhia, eles são milhares de milhares, 10 milhares de milhares, então são muitos, são incontáveis. Conhece detalhes da natureza e endereço, então observe que os anjos do Senhor conhecem detalhes da natureza do endereço. Quando o anjo aparece a Filipe, então o anjo tinha conhecimento ali do que era Gaza, do que era o caminho deserto. Trabalham em carros celestiais, então existe aí um segredo desse transporte aí, desses carros de combate, carros de fogo. Aí, por exemplo, aquele jovem lá de Eliseu viu, né? Em 2 Reis 6,17, ele viu carros, cavalos e cavalos de fogo. Então está aí, e nós acabamos de aprender aí, meus irmãos, mais uma aula sobre o ministério dos anjos. Então são N atividades que os anjos têm. Nós fazemos um resumo, tá aí os slides, você pode aprofundar mais o seu conhecimento, né? Tirar suas dúvidas e questionar também, enviar aí para nós aí alguma pergunta dentro desse assunto e dentro da nossa possibilidade nós iremos aí contribuir para os irmãos. Vamos orar a Deus no exato momento. Pai de amor, Deus eterno, Santo Jesus, nós te louvamos por tua bondade e tuas misericórdias, Jesus, obrigado. Mais uma aula, essa quarta aula, Senhor, nós aprendemos. Nós relembramos aquilo que nós aprendemos em 2015, Senhor, sobre a doutrina dos anjos, Pai. Que o Senhor abençoe teus servos, teus filhos, Pai de amor, dá uma boa aula aí, que a gente possa aprofundar, Senhor, ter paciência em ler os versículos, questionar, meditar. Pai de amor, é isso que vai ser em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. E depois nós iremos para a quinta aula, que agora nós iremos estar sobre o anjo do Senhor, que é uma teofania da pessoa de Cristo Jesus. Então vamos separar aqueles versículos ali que trata a respeito de um anjo mesmo, ou uma teofania de Cristo, uma teofania angelical.